Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudações marinheiras, saudações marítimas, saudações astronômicas. Estamos todos aqui então de volta para nossa terceira aula de medida do tempo, né pessoal? Terceira aula de tempo, terceira e última aula. Já vimos, né, todos os tipos de hora, né? A gente falou para vocês, né? São 5 tipos de hora que temos que conhecer para poder, digamos assim, trabalhar em navegação astronômica, né? Vimos então que essas horas são sempre demarcadas pelo Sol, né? O Sol, aliás, 2 tipos de sóis, né? Que a gente viu que teve que criar um novo Sol, né? Então a gente começou vendo lá atrás, né? O Sol verdadeiro, esse Sol que a gente vê aí, com as horas, hora verdadeira local e hora verdadeira em Greenwich, né? Lembrando então que a gente viu esse marcador do tempo, mas a gente viu que ele onde é que a gente vê essa hora verdadeira? No relógio do Sol, aí no Ciaga é possível ver, certo? Então você vai lá, você vê lá a setinha lá, indicando lá, certo? A hora verdadeira local, você vai ver a hora verdadeira local do Ciaga, né? Um relógio do Sol desse que esteja sob o meridiano de Greenwich vai indicar a hora verdadeira em Greenwich, certo? Mas a gente viu que esse Sol tinha um problema, né? Aquele problema de fazer, quer dizer, a Terra, quando ela faz a translação em torno do Sol, né? Ela faz uma volta elíptica, né? Faz uma volta elíptica, né? Em torno do Sol, né? Essa volta elíptica, o Sol fica num dos pontos lá da elipse, né? Como eu esqueci o nome, um daqueles centros lá da elipse, né? Então a gente viu que a Terra, quando passa no periélio, diferente de passar no afélio, ela é mais veloz, a velocidade de rotação dela é maior no periélio que no afélio, né? Por conta da segunda lei de Kepler, que foi provada, né? Que ela anda em tempos iguais em áreas iguais, né? É um negócio assim, medida das áreas são proporcionais à velocidade que ela anda, né? Então aquela velocidade ali no periélio é maior, sendo velocidade maior no periélio, né? Diferente do afélio, então os tempos do Sol verdadeiro são diferentes, os dias são diferentes, né? O dia é quando o Sol verdadeiro passa 2 vezes num meridiano qualquer, digamos, no nosso meridiano, né? Então o dia os dias não são iguais, não tem exatamente 24 horas. Não é que o Sol verdadeiro não faça uma volta de 24 horas. Tem um dia que ele faz 24 horas, mas a grande maioria dos dias, nós vamos ver inclusive hoje a diferença, tal da equação do tempo, que nos dá a diferença de tempo entre o Sol verdadeiro e o Sol médio. Você vê que ao longo do ano é uma variação muito grande, varia até 14 minutos para mais, 12 minutos para menos. Então, a gente tem isso de uma forma... até no almanaque náutico a gente tem diariamente a equação do tempo, ou seja, a diferença entre o Sol verdadeiro e o Sol médio. E o Sol médio a gente já vai falar nele, certo? Então o Sol verdadeiro, por conta desse problema, né, a gente criou o Sol médio, né? Então o Sol verdadeiro não podia ser uma contagem do tempo, porque ele não faz uma volta em torno da Terra 24 horas, né? O movimento relativo dele, né? Tem dia que faz 12 horas e 10 minutos, tem dia que faz 24 horas e 10 minutos e tem dias que faz 23 horas e 50 minutos. Então, por isso, para que se tivesse um Sol mais regular, se criou o Sol médio. O que é o Sol médio, então? É um Sol imaginário, né, que circula no equador celeste, não na eclíptica, né, e ele, em todos os lugares da Terra, faz com que os dias médios tenham a mesma duração, 12 horas, né, de noite, 12 horas de dia, tá certo? Então, e por isso, e daí do Sol médio é que criou-se a hora média local e a hora média de Greenwich. O dia médio é quando o Sol médio passa 2 vezes sobre o nosso meridiano, né? Passou a segunda vez, conta-se um tempo. E aí a gente sabe que quando ele passar, vai ser exatamente 24 horas. E aí que vem até aquela relação, 24 horas, 360 graus, né? A gente sabe que o Sol, a cada 15 graus de longitude, ele anda 1 hora no céu, né? Conta que ele dá uma volta inteira em 24 horas, né?
Então, e a gente tem aquela relação de 24 horas, 360 graus que tem no Almanaque Náutico, aquela tabela de conversão de arco em tempo, né? Então a gente viu já vimos alguns exercícios, né? Que a longitude pode ser dada em graus, minutos, segundos ou em hora, minutos, segundos, né? A gente tem como fazer essa transformação por essa regra de 3, de 24 horas para 360 graus, tá certo? Então a gente viu daí já 4 tempos, né? Hora verdadeira local, hora verdadeira em Greenwich, hora média local, hora média em Greenwich, mas persistia ainda assim com a criação do Sol médio um problema, né, dos dois sóis, do Sol verdadeiro e do Sol médio, que era aquele que a gente viu lá, que o Sol vem sempre de leste para oeste, né? Leste é sempre mais tarde, a oeste é sempre mais cedo, né? Porque o Sol sempre passa primeiro a leste e depois vem para oeste, né? Então, quando passava em Cabo Frio, né? Quando era meio-dia em Cabo Frio, aqui no Ciaga era 11h56, porque é exatamente 1 grau de tempo que o Sol leva para vir de Cabo Frio até o Ciaga, esse 1 grau leva 4 minutos, tá? Então, por isso que aqui, quando no Cabo Frio passa meio-dia lá o Sol, vai levar 4 minutos para chegar aqui no Ciaga ainda, o Sol sair de Cabo Frio e vir até aqui. Então, quando é meio-dia em Cabo Frio, é 11h56 no Ciaga. E ao contrário, quando chega no Ciaga, o Sol está aqui, ele já passou em Cabo Frio há 4 minutos atrás. Então, 1 grau de diferença de longitude, né? Cabo Frio é 42 graus oeste, o Ciaga é 43 graus oeste, já havia uma diferença aí de 4 minutos de tempo. Quando é 12 horas no Ciaga, seria 12h04 lá em Cabo Frio. Então esse é um segundo problema que nós resolvemos na aula passada, né? A criação do Sol médio foi para resolver o problema da segunda lei de Kepler, né? Os dias iguais, os dias verdadeiros não são da mesma dimensão, eles variam. A gente vai ver hoje na equação do tempo, tem até uma formulazinha lá, um gráfico que mostra lá a variação dessa equação, digamos assim, a diferença entre o Sol médio e o Sol verdadeiro, que é a equação do tempo. Então, para resolver o problema seguinte, essa necessidade de acerto de relógio em pequenos deslocamentos, né, como a gente mostrou para Cabo Frio e Rio de Janeiro, foi criada então a hora legal, um quinto tipo de hora. Esse quinto tipo de hora não criou um novo Sol, certo? Só temos o Sol verdadeiro e o Sol médio. A hora legal usa o Sol médio, tá certo, pessoal? A gente vamos rever aqueles slides da aula passada, só para a gente dar uma passada e entrar hoje. Essa última aula aqui vai ser apenas alguns conceitos, somente a equação do tempo, o tempo sideral também, que é importante, um conceito muito importante em navegação astronômica, e a gente vai fazer alguns exercícios também na sequência, tá certo, pessoal? Então, olha lá, a hora legal. A hora legal, referência para a medida do tempo é o Sol médio, tá? Então, quer dizer, a hora legal é uma hora média local, certo? Mas de um lugar específico, lembra? Tá? Então, como é que fizeram isso? Dividiram a Terra em 24 setores, né? 24 setores, em cada setor daquele, cada setor, 24 setores de 15 graus, porque daí cada setor daquele é uma hora diferente, uma hora legal diferente. 23 setores, um fuso horário por setor. E um setor, aquele lá da linha de mudança de data, né? Lá invertido, lá do meridiano de Greenwich, né? Ele tem 2 fusos horários. 2 fusos horários com a mesma hora, mas com dias diferentes, né? O Mike e o Yankee. A quantidade total de fusos, então, são 25. A largura de um setor, 15 graus de longitude, é exatamente o tempo que o Sol leva para percorrer no céu 1 hora, tá certo? 1 hora média, né? Um Sol médio, 1 hora média. Cada fuso possui um meridiano central, que é múltiplo de 15 graus, lembra? O meridiano central que é fundamental, porque é essa hora média local do meridiano central que vai ser a hora média local daquele setor todo de 15 graus de longitude, lembra? Então a hora média local do meridiano central vai ser a hora. Então, como a gente sabe que 7,5 grau para lá, 7,5 grau para antes de chegar no meridiano central e 7,5 grau depois, a gente sabe que a diferença entre a hora média local desse meridiano central e os meridianos dos dois extremos, a diferença máxima que a gente vai ter de tempos de hora média local aí vai ser 30 minutos. Tá certo, pessoal? Então a diferença, mas isso foi considerado aceitável naquela reunião lá desde 1833, né? E até hoje se trabalha assim porque ficou muito mais prático do que ter vários fusos horários na Terra, né? Os limites de cada fuso são 7,5 grau
para cada lado do meridiano central. Então aqui a gente vê, né, todos os fusos aqui, o fuso Zulu, fuso zero, né? Zero, Zulu, a letra Zulu, né? E que esse aqui, essa linha aqui seria o meridiano de Greenwich. Então essa hora média local, que é a hora legal de toda essa área aqui, tá certo? Aqui qualquer hora média, que cada lugarzinho desse aqui tem uma outra hora média local, mas independente na hora legal, se a gente perguntar a hora média local disso aqui, vai ser diferente do meridiano de Greenwich, mas a hora legal é a mesma, tá certo? Então aqui a gente tem o Zulu perdão, o Zulu no centro, e temos 12 fusos para leste, de Alfa a Mike, excetuando Juliette, que eu já expliquei a vocês, e 12 fusos para oeste, de November a Yankee, né? Os fusos para leste são numerados de -1 a -12, e os fusos para oeste de +1 a +12. Esse número representa a quantidade, o número que eu somo a minha hora legal ou subtraio a minha hora legal para calcular a minha HMG, tá certo? A hora média de Greenwich, tá bom? Lá está. Fusos horários. Cada fuso recebe um número e uma letra de identificação. O número indica as horas necessárias para se somar ou subtrair, somar quando está a oeste, certo? Por que somar quando está aqui? A oeste, como eu falei, é mais tarde, é mais cedo, certo? Porque o sol está sempre de leste para oeste, né? Então, como a oeste eu estou mais cedo, eu vou ter que somar, é +1, +2, +3. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, que eu quero saber a hora média de Greenwich, se aquelas horas são meio-dia, eu tenho que somar 3 horas para saber quanto é que é HMG, porque aqui é mais cedo, aqui quando é meio-dia, lá já são 3 horas do sol, certo? Já passou lá 3 horas antes, né? E subtrair quando você está a leste, a hora legal para obtermos HMG. Então a fórmula é hora média de Greenwich igual a hora legal mais o fuso, né? Aí o fuso aí pode ser positivo ou negativo. Fusos a leste de Greenwich recebe sinal negativo e letra de identificação de Alfa a Mike, com exceção do Juliette. Eu expliquei, Juliette, questão de alguns países aí, o Juliette e o I seriam a mesma função. Fusos a oeste de Greenwich recebe sinal positivo, né? Então aqui vai ser a leste é -1, -2 até -12 de Alfa Mike. Tem que saber o abecedário, pessoal, porque, como eu falei, fuso horário não é só um número, tem um número, tem um sinal, se é negativo ou positivo, e tem a letra, que vai de Alfa Mike para leste e November a Yankee para oeste. Isso será cobrado na prova, será cobrado na vida de vocês como praticantes, como oficiais de náutica, como comandante de navio, certo? Vocês vão fazer viagens pelo mundo, pelos 7 mares, então tem que conhecer todos os fusos horários. Vamos lá, pessoal. Ora, legal, o fuso zero, né? Fuso zero é letra de identificação Zulu, sendo o meridiano central o meridiano de Greenwich. Né? Esse foi escolhido como referência, né? Já desde aquele famoso congresso lá de hora lá, né? Então, o meridiano central, o meridiano de Greenwich, os meridianos limites, 7,5 leste, 7,5 oeste. Como eu falei a vocês, quando começa as horas legais do meridiano de Greenwich, todas correspondem à hora média local do meridiano de Greenwich, certo? Ou seja, se a gente pegar a hora legal e comparar com as horas médias locais dos meridianos limite ou qualquer outro meridiano que não seja meridiano de Greenwich, vai ser diferente. Cada meridiano tem sua hora média local, isso que vocês têm que entender bem, entendeu? Já a hora legal é a hora média local de um meridiano só, o meridiano central do fuso. No caso do meridiano de Greenwich, é o meridiano de Greenwich, fuso Zulu, meridiano de Greenwich, certo? No nosso aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, qual seria o meridiano central do fuso, né? A gente tem November, Oscar, Papa, né? 15, 30, 45. Então é o fuso, qual é o meridiano central? É o meridiano de longitude 045 oeste, tá? Então a hora média local do meridiano 045 oeste serve de hora legal aqui pra gente no Rio de Janeiro, é a hora de Brasília. Na verdade, a hora de Brasília é a hora média local do meridiano de 045 graus oeste, certo? A cada 15 graus, então, vai sendo uma hora média local que vai representar o fuso horário para aquele setor, certo? 24º setor, que é uma coisa um pouco complicada, o meridiano central, aquela linha de mudança de data que foi escolhida, certo? O meridiano inferior do meridiano de Greenwich, que tinha que em um lugar mudar a hora. Então é quando o Sol passa
E em Greenwich, sempre que o Sol quando passa em Greenwich, quando é meio-dia em Greenwich, é meia-noite lá na linha de mudança de data. Então, de um ponto para o outro, muda a data, tá certo? Em vez de mudar a hora, muda a data, tá? Meridiano central 180 graus, linha internacional de mudança de data. É dividido em duas partes por esse meridiano. A metade oeste vai de 180 graus a 172 graus e meio oeste, é número mais 12, letra Yankee, né? Que é para oeste. E a metade leste, 180 graus, 172,5 leste, número menos 12, letra Mike, é o Mike Yankee, né? Tá certo, pessoal? Vamos lá, prosseguindo então, aí tem alguns desenhos Eu já falei a vocês que quem já pegou, espero que nesse momento vocês já tenham aí acesso ao livro do Migues, né? O nosso livro texto, e na contracapa dele, aqui a primeira contracapa dele, a gente tem, espero que vocês já tenham acesso a isso, né? Tem a nossa carta da DHN de hora legal e fusos horários, certo, pessoal? Então aqui está carta de hora legal e fusos horários, tá? Isso aí já bem definido. Então a carta construída pela DHN, uma carta internacional, certo? Que vocês devem conhecer, tá bom? Prosseguindo aqui, certo? Tem outra aí, World Time Zones, né? As zonas de tempo terrestre, né? Novamente aí, agora mostrando claramente, ó, alfa até Mike, de menos 1 a menos 12. O Zulu é 0, o número do fuso Zulu é 0. E para oeste, de novembro a Yankee, de mais 1 a mais 12. Safo? O fuso Zulu, como eu falei a vocês, pessoal, a gente vai dar um exemplo mais à frente aí, né? Olha só, quando o Sol está exatamente sobre o meridiano de 0,15 graus leste, o Sol está aqui, né? Ó, o Sol está aqui, ainda vai levar 1 hora para chegar aqui, mais 1 hora para chegar lá. Então, quando é meio-dia, a hora legal aqui no fuso alfa, quanto é em Greenwich? Quando é meio-dia aqui é 11 horas, porque vai chegar, ainda falta 15 graus para o Sol chegar aqui. E que horas é no fuso novembro? É 11 da manhã, aqui é 11 e aqui é 10, tá certo? Então cada fuso vai alterando para oeste, né? À medida que vai chegando para oeste, vai subtraindo 1 hora, à medida que vai chegando para leste, vai somando 1 hora, tá certo? Então quando o Sol está aqui, que horas é aqui? Aqui é meio-dia, aqui é 11 horas e aqui é 10 horas. Quando o Sol caminha então 1 hora e vem até aqui, quando aqui é meio-dia, o Sol já passou lá 1 hora atrás, então aqui já 13 horas, aqui é 12 e aqui é 11. E aí quando o Sol vem para cá, quando chega aqui é meio-dia, aqui é 13 e aqui é 14, tá certo? Então o caminho do Sol é que determina, em relação à hora média local do meridiano central do fuso, né, a hora legal para toda essa fazenda, toda essa região, como se tivesse aqui uma igrejinha com um grande relógio. A hora que está marcando nesse relógio vale para tudo aqui, independente das horas aqui, horas médias locais serem outras, a hora legal é a hora que vale nessa igrejinha que está no meridiano central de cada fuso, tá bom, pessoal? Importante entender isso. E o fuso Mike Yankee, que confunde um pouco a cabeça da gente, porque é lá do outro lado, né? Olha lá, aí o leste fica aqui, o oeste aqui, né? Aqui, ó, aqui é o fuso mais 12 Yankee, seria o fuso vindo aqui, o mais 12 Yankee. Aqui, na verdade, são 15 graus, né? Então, aqui, quando o Sol está exatamente sobre esse meridiano aqui, é 12 horas em Greenwich, né? Quando ele está aqui. Mas aqui, então, quando ele está aqui 12 graus, daí aqui, ele caminha aqui de leste para oeste, ou seja, ele vai daqui para lá, certo? Então, ele passa aqui, daí depois ele vai para o fuso, certo? Sempre de leste para oeste, né? Então, aqui, ó, aqui o que tem que se entender, assim, o mais complicado desse fuso é quando você passa ele de leste para oeste ou de oeste para leste. Como a gente falou sempre, a leste é mais tarde, porque o Sol passa primeiro a leste e depois a oeste, certo? Então, como a leste é mais tarde, né? Então, se você vem de oeste para leste, você tem que somar um dia. Se você vem de leste para oeste, você tem que subtrair um dia. Esse, basicamente, é que tem que ser entendido aqui nesse fuso Mike Yankee, tá, pessoal? Hora legal, então, todos os lugares abrangidos por um mesmo fuso possuem a mesma hora legal, como eu falei, uma igrejinha centrada ali no meridiano central, com um reloginho de hora média local que vale para toda aquela região, como está escrito aí. Hora legal de um lugar é igual a hora média local do meridiano central do fuso que abrange o lugar. Esse é o conceito fundamental de hora legal. Hora legal é igual a HMG menos o fuso, tá certo? A hora média de Greenwich menos o fuso, é aquela nossa relação.
A hora legal do fuso Zulu é igual à hora média de Greenwich. A gente fez uns exemplos aqui com essas duas questões, né? Aqui, ó. Eu botei a hora legal é igual à hora média de Greenwich menos o fuso. Se a gente tiver a hora média de Greenwich 12 horas no fuso Zulu, ou seja, fuso Zulu, o Sol estiver sobre o meridiano de Greenwich, né? Eu dei exemplo, ó, fuso alfa e fuso novembro. Fuso alfa é o primeiro fuso a leste, fuso novembro é o primeiro fuso a oeste, né? Então a gente vai, se for 12 horas em Greenwich, o fuso alfa, o Sol já passou lá 1 hora atrás, então lá é 13 horas. E no fuso novembro ainda falta 1 hora para chegar no fuso central lá do fuso novembro. Então lá ainda será 11 horas, tá certo? 11, 12, 13. Aí a gente deu outros exemplos aqui, né? Fuso Golfo e fuso Tango, que é 7 horas, né? A leste, certo? E aqui é 7 horas a oeste, né? Já seria aqui a leste bem mais tarde, 19 horas, e a oeste bem mais cedo. Sempre a leste mais tarde, a oeste mais cedo, né? Dá para comparar aí. Da mesma forma lá o Mike e o Yankee. Bem que aí os dois, né? Já que o Sol está sob o meridiano de Greenwich, lá seria a diferença de 12 horas. Não teria diferença entre eles. 24 horas e 0 hora é a mesma coisa, tá certo? Estaria iniciando um novo dia, certo? Só que aqui, no fuso alfa, né, que é fuso alfa, que a leste aqui seria, né, o dia anterior, é mais tarde, e aqui o dia posterior, mais cedo, tá certo? Não, aqui seria o dia posterior e aqui o dia anterior, contrário, né? Confundi aqui. Sempre a leste é mais tarde e ao leste mais cedo, tá? Então aqui seria mais tarde o ontem e aqui seria o amanhã. Quer dizer, se aqui for sábado, aqui é domingo. Se aqui for domingo, aqui é segunda, tá certo? Aqui é mais tarde, aqui é mais cedo. Não, aqui é mais cedo, é o contrário, eu errei de novo. Se aqui é segunda, aqui é domingo, se aqui o Sol passa primeiro a leste e depois a oeste, certo? Vamos lá então, e essa fazendo agora para a hora legal 12 horas, se a hora legal nesses fusos alfa e novembro for 12 horas, qual seria a hora média de Greenwich, né? Como eu falei a vocês, né? Se aqui no Rio de Janeiro, quando é 12 horas, lá em Greenwich é 15 horas, porque aqui eu fiz o mais 3. Então eu somo aqui 12, a hora legal 12 horas mais 3, eu vou saber que lá é 15 horas. O fuso alfa, né, tem que subtrair 1 hora, vai ser 11 horas. A hora média de Greenwich, quando a hora legal no fuso alfa for 12 horas, a hora média de Greenwich será 11 horas. No fuso novembro será 13 horas, tá? E aí no fuso Golfo e Tango, e no fuso Mike e Yankee, né, lá, se a hora legal é 12 horas, a hora média de Greenwich vai ser meia-noite, tá certo? Quando o Sol estiver exatamente sobre o meridiano de mudança de data, né? Aqui está a hora média de Greenwich será meia-noite, tá? Enquanto lá é meio-dia, lá é meia-noite, tá, pessoal? Linha Internacional de Mudança de Data, novamente voltamos a esse assunto. Corresponde ao meridiano 180 graus, defasagem de 24 horas entre os fusos, menos 12 Mike a leste e mais 12 Yankee a oeste, né? Menos é negativo e letras de alfa Mike, a oeste é positivo e letras de novembro a Yankee. Cruzando o meridiano 180 no sentido para leste, porque se você navegar para oeste, tiver do lado do meridiano que você navegar para oeste, não cruze ele, não vai adiantar, você não vai mudar, entendeu? Daí subtrai o dia da data, porque você vai chegar para mais tarde, vai para o oeste. E cruzando o meridiano 180 para o oeste, soma-se um dia a data. É mais tarde aqui é mais cedo. Eu sempre confundo esse negócio. Não é fácil de entender não, mas tá, sempre dou uma bolada aí. Mas esse quadrinho que está no livro do Miggins lá e tem o nosso slide aí também, tá? É bem claro, né? Aqui é o 172 oeste, então aqui nós estamos a oeste, aqui nós estamos a leste. Então se eu cruzar aqui navegando para oeste, eu saio aqui do fuso Yankee e vou para o fuso Mike, né? Aqui ó, 270 navegando para lá, eu saio aqui do dia 25 de abril, quando eu cruzo essa linha, e vou para mais cedo, porque é mais tarde, porque é leste, 26 de abril. Então, quando eu cruzo de leste para oeste, é o 090, eu saio do dia 26 e volto para o dia 25. Tá certo, pessoal? Então, as duas fórmulas que a gente usou lá naquelas relações,
equações de conversão de hora, a gente vai usar elas bastante aí para fazer os nossos exercícios. Já fizemos nas outras duas aulas, vamos continuar fazendo aí, tá, pessoal? Mapa da Terra com dia e noite, a gente já viu isso aqui, né? Aqui está o Sol aparecendo aqui todo esse período, e aqui onde o Sol não aparece, né? Aqui está começando exatamente aqui a escuridão, né? Que seria então 18 horas e 10 minutos em Greenwich, né? E lá na linha de mudança de data, 6 horas e 10, hora média local, né? A hora média em Greenwich, 18 e 10, 12 horas depois, linha internacional de mudança de data. E no Rio, como a gente falou, 3 horas de diferença, como é oeste, é mais cedo, 3 e 10, certo? E a gente viu, então, na aula passada, esse algoritmo, né? Algoritmo para determinar o fuso horário. Você tendo a longitude, divide por 15, o resto você compara com 7,5, se for maior que 7,5 você soma 1 ao quociente, se for menor que 7,5 o quociente já é o valor do fuso horário. Aí você só verifica se a longitude é leste ou oeste, se for a leste o sinal é negativo e a letra é de alfa, Mike até Juliette. Se for para oeste o sinal é positivo e as letras vão de novembro até Yankee, tá certo? A gente já fez exercício na aula passada, fizemos esses 4 exercícios de fuso horário na aula passada, certo? E fizemos mais esses 2 aí do presidente Delcano, e esse aqui, inclusive, que é do Miggins, que o pessoal já acessou o livro, né? Então eu recomendo, pessoal, vocês estão no CIAGA, recomendo com empenho, certo? Quem está aí, que se por acaso ainda não pegou o livro, texto Miggins, importante ter esse aqui, esse exercício, inclusive, tem outros exercícios aí para vocês fazerem. Tem esse outro aqui que é fundamental para a próxima aula. Quem não tiver esse livro aqui não vai entender nada da aula. Esse livro aqui tem um almanaque náutico dentro, então se por acaso algum de vocês não pegou aí no paiol esse livro, tem que pegar agora mesmo. E tem uma folha de informação que eu pedi para a Tenente Aline distribuir para vocês. Eu espero que ela já tenha distribuída, porque na próxima aula será indispensável, né, a aula de almanaque náutico. Nós estamos fazendo a terceira aula de tempo, né? Vocês devem estar vendo essa aula na sexta-feira. E a gente vai então usar esse aqui e a folha de informação sobre almanaque náutico, tá, pessoal? Já entreguei a ela também os trabalhos para que sejam devolvidos até 10 de setembro, tá? Os mais antigos devem reunir e aí a gente vai dizer para quem vai entregar, ou para mim ou para a Tenente Aline, os trabalhos depois que forem resolvidos. Eu quero chamar a atenção sobre o trabalho, pessoal. O trabalho não pode ser impresso. Tem que ser feito à mão, tá? Você pode usar compasso, régua, mas não pode ser impresso. Já houve tempos aí que a pessoa imprimiu, foi descoberta a impressão, e aí foi feito um novo trabalho, valendo menos pontos, em vez de valer 2 pontos, valia um só, e tinha que entregar no dia seguinte. Então, se não quiser correr o risco, faça direitinho, faça o seu trabalho aí, para ganhar os 2 pontos que estão dados. É só saber fazer ali, são aquele emaranhado de círculos máximos lá, tá certo, pessoal? Então vamos lá agora para os conceitos que eu queria conversar com vocês para a gente fechar o balão sobre tempo. Horário de verão. Horário de verão é importante, principalmente para os navegantes, porque vocês saem daqui, vão para a Grécia, vão para a Itália, vão para os Estados Unidos, e às vezes esses países têm horário de verão. O que é horário de verão? É só uma decisão política, né? Criado para proporcionar um melhor aproveitamento de luz solar e consequente economia da energia elétrica. Então isso aí, na verdade, é por conta que o Sol, né, aquela questão do Sol estar numa posição em que os dias passam mais tempo, né, ele fica mais tempo acima do horizonte do que abaixo, no seu arco diurno do que o seu arco noturno, então se aproveita para fazer isso. E o que acontece? Os países que adotam o horário de verão passam a utilizar o fuso vizinho a leste, como a gente faz aqui no Rio de Janeiro, né? Ou fazia até ano passado, esse ano não foi feito. No Rio de Janeiro, o que acontece? Como a nossa longitude é 43 oeste, o fuso é mais 3 papas, a gente adianta 1 hora, né? Quando aqui, certo? A gente dá um salto para leste. Dando um salto para leste, a gente já viu lá, né, a curvinha que vai subir para fazer a hora, a gente aumenta 1 hora. Quando a gente aumenta 1 hora, a gente vai para o fuso, em vez de sair do mais 3 papa, para o mais 2 Oscar, tá certo? Se a gente falar na Inglaterra tiver no horário de verão, você vai sair com o seu navio aqui, tem que fazer um planejamento lá, vai chegar em Londres, vai pegar o prático, e lá está em horário de verão. Então você tem que saber qual o fuso que eu vou trabalhar em Londres. Vai ser o Zulu? Não, vai ser o primeiro a leste, vai ser o Alfa. Na Itália, que normalmente é fuso Alfa, se estiver em horário de verão, ele vai ser o Bravo, menos 2 Bravo, tá certo? Menos 2 Bravo, tá bom, pessoal? Então o horário de verão é importante para o conhecimento de vocês, tá?
Vai cair na prova, tá? É importante entender isso aqui, porque isso aí vai ser pedido na prova, tá? A hora e a longitude, né? Só para a gente relembrar mais uma vez, a gente já conversou sobre isso, conversão de arco em tempo. O Sol médio efetua um giro aparente ao redor da Terra em exatos 24 horas. Então, 360 graus de arco corresponde a 24 horas. 15 minutos de arco corresponde a 1 hora. 1 grau de arco, 4 minutos, né? Ó, 15 graus de arco é o tempo que o Sol leva, né, para andar 1 hora. Não só o Sol, porque o Sol está fixo lá, lembra, na esfera celeste, imensa esfera oca de raio infinito, onde todos os raios são projetados. Quer dizer, se o Sol anda com essa velocidade, pessoal, todos os astros andam com a mesma velocidade, ou muito próximo disso, 15 graus de arco para 1 hora. A cada hora, todos os astros se movem 15 graus no céu, tá certo? O Sol, a Lua, os planetas, aproximadamente isso aqui. Algumas pequenas variações, mas é aproximadamente isso. Por isso que é tão importante o tempo, por isso que o cronômetro, olha só, se você no seu cronômetro tiver um erro de 1 segundo de tempo, a sua linha de posição já vai ter em 1/4 de milha, ó, 0,25 minutos de arco. Então, se você tiver 4 segundos de tempo atrasado, adiantado no seu cronômetro, isso já vai dar uma diferença na sua linha de posição de 1 minuto, 1 milha. Tá certo, pessoal? Então, por isso que é muito importante o tempo. Para conversões, utilizar a tabela conversão de arco em tempo do ANB, páginas amarelas, né? A gente já mostrou a vocês aqui, quem está com essa publicação aqui, certo? Vocês procurarem o que são páginas amarelas. As páginas amarelas são chamadas assim porque elas realmente, no almanaque náutico, elas são amarelas. São amarelas. E a primeira página amarela, mas elas são amarelas e são numeradas em algarismo romano. Então, elas têm 2 características. Elas são amarelas e são numeradas em algarismo romano, tá? Então, a primeira dela, número 1 em algarismo romano, é exatamente essa tabela de conversão de arco em tempo, tá? Então, sempre que vocês quiserem procurar a tabela de conversão de arco em tempo, vai ser essa tabela, a página 1 em romano. Como aqui ela foi uma impressão na tabela que vocês têm, não tem? Então, só procurar as tabelas que são numeradas em algarismo romano, certo? Aqui, ó, procurar aqui algarismo romano, que for algarismo romano aqui, ó. Aí você procura número 1 em algarismo romano. O número 1 em algarismo romano vai ser a tabela de conversão de arco em tempo, tá, pessoal? Só para vocês se locarem aí. Vai ser muito importante usar isso, vai precisar usar bastante isso na aula, na prova, na vida, tá, pessoal? Então aprendam a usar. Relação entre HMG e HML, nós já fizemos esse desenho aqui para vocês na primeira aula, lembra? Ó, isso aqui é um diagrama de tempo, certo? Ó, o Polo Sul, certo? Polo Sul, então, o meridiano superior do observador, ele bota o Z aqui, eu boto lá em cima, né? Musiquinha de leste para oeste, certo? Já que eu estou olhando para o norte, o leste é a minha direita, o oeste é a esquerda, então o movimento, sentido de movimento da esfera celeste, movimento dos astros de leste para oeste, meridiano inferior do observador, né? E aqui a gente tem o meridiano de Greenwich, né? Tá certo? Então aqui Greenwich, a longitude, meridiano inferior de Greenwich, que ele vai fazer a relação exatamente entre HMG e HML. E HMG e HML parte do meridiano inferior. HML parte do meridiano inferior do observador até o ciclo horário do Sol médio, certo? Aqui está. E HMG parte do meridiano inferior do meridiano de Greenwich até o ciclo horário do Sol médio. Então, e aqui, ó, e aqui é a longitude. Essa longitude corresponde exatamente a essa distância aqui também, né? Que seria HMG menos HML. Tá lá, HMG. Isso tudo aqui menos HML vai me dar esse ângulo aqui, que corresponde o quê? A longitude. Logo, HMG é igual a HML. Deverá ser considerado, se for a longitude, nesse caso aqui, a longitude é a oeste. Então, a longitude é positiva. Seria HMG é igual a HML. Aqui, ó, certo? Aqui seria HMG, ó. Nesse caso aqui, a longitude seria positiva, HMG mais a longitude, certo? Ó, HMG é igual a HML, seria esse valor aqui, mais esse valor aqui. HMG é igual a HML mais a longitude. Mas, se o meridiano tiver de Greenwich tivesse aqui, se a longitude fosse a leste, o que acontece? Eu vou ter HMG igual a HML menos a longitude, tá, pessoal? Isso aí é aquela relação que a gente descobre no diagrama de tempo para HL e HG, lembra? Para HMG e HML eu ensinei a vocês a fazer a régua do tempo, tá certo? Régua do tempo para facilitar, certo? Aquela linha subindo o gradiente aqui para poder
facilitar a descobrir, mas essa é a relação entre HMG e HML. E aqui, ó, essa também é uma relação interessante. Agora que são dois zênites, ó. Aqui o meridiano de Greenwich, aqui um observador, né? Novamente Polo Sul, ó, a musiquinha de leste para oeste. Aqui o observador A, o zênite de A e o zênite de B, com os dois longitudes, né? Longitude de A e longitude de B. E aqui é diferença de longitude, já uma menos a outra. Ele está dizendo aqui, ó, a hora média local de A. O que é a hora média local de A? Aqui está o Sol médio, né? A hora média local de A parte do meridiano inferior de A até o círculo horário do Sol médio. E a hora média local de B parte aqui do meridiano inferior de B até o círculo horário de B. Então aqui, se a gente fizer HMLA menos HMLB, vai ser igual exatamente esse ângulo aqui, o delta Y. O delta de longitude, delta lambda, né? Tá? Então aqui, certo? A diferença entre tempos é a diferença de longitude entre dois lugares. Cuidado, pessoal, isso aqui é diferença de longitude, né? Então, se a gente tiver dois lugares, a diferença de tempo corresponde à mesma, de tempos médios corresponde à mesma diferença de longitude. Tá certo, pessoal? A relação entre diferença de horas e diferença de longitude. Tá certo? É importante conhecer e entender essa relação. E a equação do tempo foi o que eu falei para vocês, que é importante, a gente vai fazer um exercício ainda hoje utilizando essa equação do tempo. O que ela é? É a diferença entre a hora verdadeira e a hora média, num mesmo instante para um determinado lugar. Então, é a diferença entre o Sol verdadeiro e o Sol médio, certo? Olha lá. No almanaque náutico temos equação do tempo igual a hora verdadeira de Greenwich menos a hora média de Greenwich, para 0 hora e 12 horas. Vamos pegar lá na páginas diárias, pessoal. O que é página diária? Página diária, essa página que tem aqui, ó, essa aqui que eu estou mostrando a vocês, é 2, 3, 4 de agosto de 2011. Se vocês olharem lá, tá? Aí nessa página diária, na página da esquerda, lá embaixo, vocês vão ver aqui, ó. Aqui é a equação do tempo. Aqui está a equação do tempo para 0 hora e para 12 horas. Então, a gente vai ter essas informações aqui para 0 hora e 12 horas. E a gente vai ver que tem para a data 2, 3 e 4 de agosto. Tem a data ali 2, 3 e 4 de agosto. E o valor está achuriado. Esse achuriado das equações do tempo significa que eles são valores negativos. Negativo significa que tem, então, aqui, ó, que o valor do Sol médio o ângulo do Sol médio é maior que o Sol verdadeiro. O valor negativo está aqui. Então é achuriado. A equação do tempo é negativa aí nesse caso que eu estou mostrando para vocês, tá certo? A gente vai fazer um exercício daqui a pouco usando a equação do tempo. Ela é muito importante. Utilizada no cálculo da hora legal da passagem meridiana do Sol, tá? A hora legal da passagem meridiana do Sol, como a gente falou para vocês. Por que se usa a passagem meridiana do Sol para tirar a altura do Sol? Porque só com essa altura do Sol a gente consegue uma latitude. É como se eu tirasse a altura da estrela polar. Lembra? Quando a gente usava no hemisfério norte a estrela polar, tirava a altura da estrela polar, tirava o valor da sua latitude. No hemisfério sul você não podia mais ver a estrela polar. Então, com vocês vão aprender como é que faz isso, a passagem meridiana do Sol, mas para isso precisa saber calcular a hora legal, ou seja, a hora do meu relógio que o Sol vai passar para poder tirar a altura dela e aí então fazer o cálculo e achar a minha latitude. Tá bom, pessoal? A gente vai fazer um exercício disso ainda hoje. A equação do tempo é a diferença entre o tempo solar verdadeiro e o tempo solar médio. Então, os dois sóis que a gente, né, Sol verdadeiro e Sol médio. Seu maior valor positivo é cerca de 16 minutos e o maior valor negativo 14 minutos. A diferença entre eles, né? Como eu falei a vocês. Essa diferença entre o meio-dia verdadeiro, passagem meridiana do Sol, e o meio-dia do Sol médio. Tá? Às vezes o Sol verdadeiro está adiantado em relação ao Sol médio. Aí, se ele estiver adiantado, vai ser positivo. Ou então, às vezes, está atrasado. Que é esse caso que a gente viu ali naqueles dias no nosso almanaque náutico, né? Olha lá, a equação do tempo é a hora verdadeira em Greenwich, a hora média em Greenwich, mas essa relação vale para todos os meridianos. Tal fórmula pode ser empregada nos demais meridianos, então a gente vai ver que é essa fórmula aqui que a gente vai usar realmente. Ó. Equação do tempo é igual a hora verdadeira local menos hora média local. Por que é essa fórmula que a gente vai usar? Porque ó, a equação do tempo é dada no almanaque náutico. Eu tenho o valor dela para todos os dias do ano, para todo lugar do planeta. Qual é a hora verdadeira local do Sol quando ele passa no meu meridiano superior? O centro do Sol verdadeiro quando passa lá. Vamos pensar um pouquinho. Qual é a hora que o Sol vai passar lá? 12 horas verdadeira, 12 horas. Então, quando o Sol passa aqui 12 horas,
Então, com esses dois valores conhecidos, eu tenho como calcular a hora média local que o Sol vai passar no meu meridiano, sabendo a equação do tempo e sabendo que eu quero a hora média quando o Sol passar no meridiano superior do observador, né? Aqui vai ser o valor que eu tiro do almanaque náutico. Aqui vai ser sempre 12 horas, que é a hora que o Sol vai estar no meu meridiano, o centro dele. Então, a hora média local é calculada, eu tendo a hora média local da passagem meridiana, eu tenho como calcular a hora legal. Por quê? A hora média local, faço a régua do tempo, né? Transformo a hora média local em hora média de Greenwich, somando ou subtraindo a longitude, dependendo se eu estiver a oeste ou a leste do meridiano de Greenwich, e depois com a hora média de Greenwich, confuso positivo ou negativo, eu vou até a hora legal, tá certo, pessoal? Então, por isso que é essa fórmula aqui que a gente vai usar para resolver os nossos problemas, empregando a equação do tempo que se usa no almanaque náutico. Tem que conhecer, saber usar, tá? Isso vai cair na prova. A equação do tempo, então, é isso aqui, pessoal, aqui é o meridiano de Greenwich, aqui está o Sol verdadeiro, certo? Um diagrama de tempo, Polo Sul, aqui está a seta para os dois lados, mas é daqui para lá, leste para oeste, o Sol circula daqui para lá, né? Ó, Sol verdadeiro e Sol médio. Então aqui eu tenho, ó, a partir do meridiano inferior, a hora verdadeira em Greenwich até lá, e aqui a hora média de Greenwich, que é a medida do meridiano inferior até o círculo horário do Sol verdadeiro e o círculo horário do Sol médio. E a diferença angular entre eles, que na verdade convertida em tempo, como vocês viram lá, aqui ó, nesses que a gente viu aqui, a equação do tempo, ó, se vocês puderem olhar aí, ó, ou então olhar no livro de vocês, aqui vai ter para 0 hora, que tem para 0 hora e 12 horas. 0 hora é meia-noite, 12 horas que é o que me interessa. Então se pegar 0 hora vai pegar errado. Aqui vai dar menos 6 minutos e 18 segundos, menos 6 minutos e 3 segundos, depende do dia, tá certo? Então a gente vai ter e essa fórmula, equação do tempo HVG menos HMG, que é igual a equação do tempo, é igual a hora verdadeira local, que quando o Sol passa no meu meridiano é 12 horas, menos a hora média local. Safo, pessoal? Então, esperem aí, o problema já vai vir aí para a gente fazer. E finalmente aquele desenho que eu falei a vocês, ó, a variação da equação do tempo ao longo do ano, certo? Aqui em fevereiro ela vai até menos 14 minutos, e lá em outubro, quase novembro, 15 de outubro, vai até 16 minutos positivo, tá? Essa variação entre o Sol verdadeiro e o Sol médio. Finalmente, o último conceito aqui, antes de passar os exercícios, é esse tempo sideral, pessoal. Esse é um conceito que vocês... muito importante, é tão importante quanto a equação do tempo. Ó, vamos ler aqui, ó. O que é tempo sideral? Tempo solar a gente viu, né? Tempo solar, ou dia solar, né? Quando o Sol passa 2 vezes no meu meridiano, né? Tempo sideral, em vez de contar o Sol, a Lua, que também tem o dia lunar, a gente vai botar um outro elemento aí, ó. É o arco do equador celeste, ou ângulo no polo, entre o meridiano local e o ciclo horário do ponto vernal medido para o oeste. Tempo sideral, pessoal, é o tempo das estrelas. Tempo das estrelas, então, em vez de considerar uma estrela, para se usar o tempo sideral, se usou o ponto vernal. Como a gente já falou, ele é fixo no equador celeste, né? Declinação 0, e ele é como se fosse uma estrela, né? O dia sideral é um intervalo de tempo, em vez de ser o Sol verdadeiro ou o Sol médio, decorrido entre 2 passagens consecutivas do ponto vernal pelo meridiano superior de um lugar. Então, entendo que ele substitui uma estrela. O tempo sideral é a ângulo horário local do ponto vernal por essa definição aqui, né? O arco do equador celeste entre o meridiano local e o ciclo horário do ponto vernal. É assim que... E ele é o HL do ponto vernal. E a gente vai ter que entender isso aqui, ó. O dia sideral é cerca de 4 minutos, na verdade são 3 minutos e 56 segundos, menor que o dia médio. Porra, mas como assim? Então é esquisito, né? Então realmente... é importante isso, que você vê que daí todas as estrelas têm uma velocidade no céu diferente do Sol médio. O Sol médio vai andar 24 horas, já as estrelas vão andar 23 horas e 56 minutos. E ó, 23 horas e 56 minutos, são aqueles 4 minutos corresponde a quanto em arco, lembra? Lembra lá do Cabo Frio, Rio de Janeiro? 1 grau. Então a gente vai ver que o dia sideral é tão importante que ele afeta a configuração do nosso céu em relação ao verão, ao inverno. Por causa disso aqui, no verão, a gente tem no céu aqui do Rio de Janeiro o caçador, e no inverno o escorpião, que é 180 graus defasado. Então, as diferentes configurações do céu, as estrelas, as constelações, é por causa exatamente dessa diferença aqui, que o dia sideral é menor. Mas por que ele é menor? Agora vamos rapidamente tentar entender. Só vou passar para vocês entenderem por que as estrelas, então, são
elas levam 4 minutos, né? Ó, 23, eles são mais rápidas, na verdade, né? O dia sideral é cerca de 4 minutos menor que o dia médio. Então, se o dia sideral é 4 minutos menor, ele é mais rápido, né? Ele, em vez de levar 24 horas para fazer a volta em torno do meu meridiano, ele leva 23 horas e 56, certo? Cada dia, as estrelas estão 1 grau mais alta, elas vão subindo. Se você marcar uma estrela hoje, Sírius, por exemplo, estaria, digamos, está 10 graus de altura aqui em relação ao meu horizonte, daqui a um mês ela vai estar 40 graus de altura. Então ela vai subindo, cada dia que ela aparece no céu, 1 grau mais alta. Mas por que acontece isso? Olha só, a Terra, né, aqui a Terra, ela move-se realmente de oeste para leste, né? Ela move de oeste para leste. E o movimento em relação ao Sol também é no sentido, digamos assim, anti-horário, visto de cima aí, que vocês que estão vendo de cima aí, ó, certo? É movimento anti-horário. Então, a Terra, vamos dizer que o Sol, se eu coloco aqui, ó, onde é que eu coloco aqui o Sol? Caramba, não dá para ver muito não. Se eu coloco aqui o Sol e a Terra aqui, ó, o Sol e a Terra aqui, ó, e aqui o Ciaga, né? O Ciaga aqui, passando aqui, está passando em cima do Ciaga, nos Luz Ciaga. E aqui, digamos que tem uma outra estrela, que a Terra faz a volta dela, uma rotação de 24 horas, mas também nesse período de 24 horas ela faz a translação, certo? Então esse movimento de translação no sentido anti-horário, para quem está vendo do Polo Norte aí, tá certo? É isso que faz essa diferença entre o dia médio e o dia sideral. Então o Sol fica aqui, ele só vai completar quando a Terra novamente passar em cima do meridiano de Greenwich. Mas aquele astro que está mais distante, uma estrela que está além do Sol, quando ele fizer a volta 24 horas e caminhar esse tempo, né, que ele caminha 1/360 da trajetória dela de translação, faz com que ele passe primeiro pela estrela. Então ele completa o tempo na estrela nesse período aqui, em 23 horas e 56 minutos. E só depois é que ele vai completar em 24 horas o dia solar. Então, o dia sideral é cerca de 4 minutos menor que o dia médio. Eu vou mostrar um outro slide que fica mais claro. Primeiro, mostrar esse slide aqui, novamente. O que é o tempo sideral, então? É o ponto vernal caminhando aqui de leste para oeste. Ó. A HL do ponto vernal é o tempo sideral, certo? Então, se a gente vê que aqui, ó, desse ponto vernal aqui, o ciclo horário do ponto vernal até o círculo, até o meridiano superior do observador, a gente pode considerar, vindo de oeste para leste, né, é a ascensão reta do observador. Isso aqui vai ser importante para a gente fazer as nossas observações, para a gente identificar as estrelas no céu. Mas a gente vai ver isso na próxima aula, na próxima unidade de ensino. E aqui está então o que eu falei a vocês. Ó, vamos fazer um alinhamento aqui da Terra, girando aqui na verdade, de oeste para leste, no sentido aqui, você olhando para o norte aqui, ela caminha assim nesse sentido, sentido anti-horário, tá? Aqui ela está caminhando no sentido real dela, tá? Aqui o Sol e aqui uma estrela alinhada aqui, os três alinhados aqui, certo? Então a Terra, num dia, ela dá uma volta em torno dela mesmo e transita daqui até aqui por causa da translação. Quando ele faz esse movimento aqui, aquela estrelinha lá, ó, é esse tempinho aqui, é tal das 3 minutos e 56 segundos. Então ela passa o zênite da estrela que começou aqui, passa antes, nesse zênite aqui, ó, certo? Antes de passar as 24 horas, essa diferença angular aqui que corresponde a cerca de 4 minutos, 1 grau. Então por isso é fundamental entender isso aqui, ó. Devido ao dia sideral, certo? Ser menor cerca de 4 minutos que o dia médio, né? Como a gente viu naquele desenho ali, todas as estrelas irão nascer e se pôr cerca de 4 minutos mais cedo a cada dia. 4 minutos corresponde a 1 grau, lembram disso? A diferença entre o dia sideral e o dia médio é a causa das diferentes configurações do céu, em um mesmo horário, em um mesmo lugar na Terra ao longo do ano. Então é fundamental o tempo sideral para a gente compreender isso aqui. Por que agora eu estou vendo Sírius e nas noites de inverno eu não vejo Sírius, né? Então, Sírius, agora, por exemplo, está nascendo 3, 4 da manhã, agora no inverno, certo? Mas à medida que vai chegando perto da primavera, ele vai sendo mais cedo, certo? No verão, assim que o sol se põe, eu já vejo Sírius. No inverno, eu só vejo se eu esperar para nascer às 5, 6 da manhã. Tá certo, pessoal? Então, tempo sideral, certo? Ponto vernal, muito importante, tá? E os exercícios de tempo que a gente vai fazer nessa aula, né? Depois que acabar essa aula aqui de OBS Studio, a gente vai gravar uma aula de MP4 com os seguintes exercícios. Esse aqui, pessoal. Calcular a hora média local, o fuso horário e a hora legal
para um observador na posição longitude 32 graus 25 minutos norte e longitude 035 graus 23,9 minutos leste, sendo que a hora média de Greenwich é igual a 15 horas 23 minutos e 2 segundos. Né? Então aqui a gente vai fazer toda aquela régua do tempo, certo? A parte de cima, transformando aqui, a gente tem HMG, né? Utilizando a longitude, a gente transforma HMG em HML, certo? É o que está sendo pedido aqui. E a parte de baixo, a gente tem a HMG, vai calcular o fuso, porque tem a longitude. HMG e fuso, a gente vai achar também a hora legal, tá certo? Então essas relações têm que ser bem compreendidas, pessoal, tá certo? Tem que saber fazer, tem exercícios do MIGS, tem esse que a gente está dando aí nos nossos slides. Segundo exemplo, segundo exercício, no dia 20 de dezembro, sendo a hora legal 18 horas, o navio se encontrava na longitude 179 graus 40 minutos oeste. Após 3 horas de navegação, no rumo verdadeiro 270, foi para oeste, o navio estava na longitude 179 graus 50 minutos leste. Viu que ele estava lá 179 graus oeste, navegou para oeste e chegou a leste. Qual o fuso horário do local da partida e qual foi a data e a hora legal que o navio atingiu o destino, tá? Fuso horário do local da partida, ou seja, quando ele estava lá nesse longitude 179 graus oeste, é só calcular, né? O fuso horário, fácil, né? Vai ser o Mike e o Ian, que vai ser aqueles dois, isso aqui é um problema típico de linha de mudança de data, né? E qual foi a data e a hora legal que o navio atingiu o destino, tá? Então a gente tem que fazer esse exercício aqui. E finalmente 2 exercícios bem interessante, para a data de hoje, né? De hoje aí de vocês, 21 de agosto de 2020. Olha lá. Calcular a hora legal da passagem meridiana do Sol. Lembra como é que a gente calcula a hora legal da passagem meridiana? Usando a equação do tempo. Equação do tempo, vocês vão dizer, mas como é que a gente vai ter? Porque eu tenho o almanaque de 2020. Então eu vou entrar lá na equação do tempo do dia 21 de agosto, vou ver o valor da equação do tempo. Ah, não, já está dado aqui. Menos 3 minutos e 2 segundos, já foi, já vi para vocês e já lancei aqui, tá? Então, ó, então eu tenho a equação do tempo, eu tenho aquela fórmula da equação do tempo, hora verdadeira em Greenwich menos hora média em Greenwich, né? Que é equivale à equação do tempo, é igual a hora verdadeira local menos hora média local, pego aqueles ali, como eu sei que o Sol verdadeiro vai estar exatamente sob o meu meridiano, então vai ser 12 horas verdadeiras, equação do tempo que eu tenho aqui, menos 12, igual a 12, menos o valor da HML, vou calcular a HML e depois transformar a HML em hora legal, tá bom, pessoal? E novamente aqui, ó, um outro exercício, aqui esses 2 exemplos são para mostrar a utilidade de toda essa unidade de ensino, né? E com essa unidade de ensino é um conhecimento cumulativo, a gente tem que entender aquilo tudo antes, né? Saber o que é declinação, saber, certo? Vamos lá, o último exercício é sabendo que em 21 de agosto de 2020, essa data que essa aula vai ser ministrada, a hora média local do pôr do sol no Ciaga, latitude 22 graus 50 minutos sul e longitude 043 graus 15 oeste, claro que eu escolhi um meridiano aí do Ciaga, será às 17h46, calcular a hora legal do pôr do sol. Isso aqui está mais fácil, aqui ainda vai ter que fazer a conta com a equação do tempo. Aqui já está dada a hora média local, HML, né? Então é só pegar a hora média local, transformar em HMG, e depois com longitude, né? E depois com fuso transformar em hora legal. É isso que a gente vai fazer então, e esses 2 exemplos acho que fica bem claro para vocês a importância de saber trabalhar com esses elementos aí da navegação astronômica. Tá bom, pessoal? E com isso então a gente encerra a nossa unidade 4.0. A próxima aula nossa, certo? A gente vai ter ainda uma aulinha rápida aí sobre a execução desses exercícios. Eu vou fazer um videozinho em MP4 resolvendo esses 4 exercícios. Mas na próxima aula é importante, eu já falei, é importante que quem queira acompanhar a aula de fato traga duas publicações, né? Essa aqui, o extrato de tabelas de navegação astronômica, porque a gente vai fazer uma aula sobre o almanaque náutico, e a folha de informação, que eu pedi para a Tenente Aline entregar para os mais antigos, entregar um exemplar para cada um, uma folha de informação com 5 páginas, que fala exatamente sobre como o almanaque náutico é cheio de macetezinho, detalhe, então é importante a gente ver cada um, para cada astro, né? Sol, Lua, planetas e estrelas, e cada um tem uma característica pessoal, uma característica de acesso no almanaque náutico, tá bom, pessoal? Então agradeço a todos, eu vou fazer agora a última aula do MP4, e daí na semana que vem a gente continua então com o almanaque náutico. Até logo, pessoal, muito obrigado.